Senhor Jesus. Esse espírito de adoração ainda, igreja. Feche teus olhos. Não perca essa adoração. O Espírito Santo, ele está no nosso meio. O Espírito Santo, ele está curando agora. O Espírito Santo, ele está trazendo libertação. O Espírito Santo está trazendo discernimento da palavra. Fique atento, meus irmãos. Ainda de olhos fechados. Pai, nós te engrandecemos aqui nesse lugar. Pai, tudo aqui é preparado para ti, Senhor. Nós estamos aqui te louvando, te adorando, bendizendo o teu nome. E nós te agradecemos, porque nós sentimos, nós percebemos que o nosso louvor e adoração tem alcançado o teu trono, Deus. Nós cremos nisso. Por isso, Espírito Santo, continue dando direção para esse culto. A palavra está pronta, ela está preparada no meu coração, mas a direção aqui é sua, Deus. Espírito Santo, revela agora, onde houver alguém desejoso, com coração contrito, Pai, revela a tua palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aplauda ele mais uma vez, bem forte, querido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, amada igreja. A vontade era estar aqui, continuar adorando. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, querido. Lá no livro de Mateus. Livro de Mateus. Capítulo 18. Aleluia. Que o Senhor Jesus não demore para vir, né? Amém, queridos? Nos tirar desse vale de lágrimas. Cremos que, pelos sinais que nós vemos, a vinda do Senhor, ela é iminente, ela está próxima. É por isso que há tantas igrejas, amados. Muitas pessoas podem dizer assim, nossa, quanta igreja. Deus está chamando o seu povo. Deus está reunindo o seu povo, querido, para um grande arrebatamento. Onde Ele vai tirar a sua igreja aqui da terra. Onde Ele vai nos levar, querido, para a Nova Jerusalém. A palavra diz que Ele está preparando uma mansão. Quando esse tabernáculo se desfizer, diz a palavra. Quando esse tabernáculo, quando esse corpo perecível, mortal, corruptível, ele se desfizer, nós receberemos da parte de Deus um corpo incorruptível, né? Uma mansão, diz lá o texto. Aleluia. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23. Todos acharam, queridos? Mateus 18, a partir do 23, diz assim a palavra de Deus. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que ele possuía, e que, assim, a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis,
Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Eita Deus, precisa pregar, precisa explicar. Que texto tremendo, né, amados? Queridos, nós somos livres para fazer o que bem entendermos. Você concorda comigo ou não? Tem alguém 24 horas por dia do teu lado te cuidando? Tem algumas esposas que são, né? Alguns maridos também. Tem um polícia que fica o tempo inteiro cuidando de você quando você está no teu carro dirigindo. Você sabe as leis de trânsito, mas tem alguém ali. O pastor, ele fica o tempo inteiro com binóculo, andando nas ruas de Guialopes. Lá vai um Fontino, lá vai um Fontino. Lá... Agora, olha lá, ele parou lá agora. Vamos ver o que ele vai fazer. Não. Nós somos livres para fazer o que bem entendermos. Você sabia que você pode acordar pela manhã, sair da sua casa, muitas vezes com planos mirabolantes na cabeça, e executá-los? De repente você acorda de manhã aí, vai falar: hoje eu vou sair murchando pneu de carro por aí. Nós era moleque, a gente fazia isso, né? Um cuidava e o outro murchava, né? E moleque que já murchou um pneu de carro um dia. Você pode, querido. Quantas vezes nós vemos nos noticiários de TV esses malucos que acordam aí de manhã, pegam uma arma, entram numa escola ou em outros países que começam a atirar e matar as pessoas. Eles resolvem fazer isso. Eles são livres. Você é livre para fazer o que você pensar na tua cabeça. Saem com a arma, matando muita gente, fazem massacres. Nós vimos muito disso. Alguns resolvem: não, hoje eu vou tirar o meu bolso da miséria, eu vou assaltar o Banco do Brasil. Nessa aqui é só um exemplo, né? Está filmando aí, em nome de Jesus. Vou assaltar o banco. E fazem. As pessoas fazem, querido, porque elas são livres. Outros resolvem: agora eu vou traficar droga, dá um bom dinheiro. Fazem, é livre. Creio, né? Eu não sei nem onde que fica esse negócio, mas as pessoas fazem. Mas outros, por sua vez, levantam pela manhã e falam: hoje eu vou no hospital visitar os enfermos e orar pelos doentes. Outros acordam pela manhã e eu vou pegar uma cesta básica e vou numa das vilas mais pobres de Guialopes, vou olhar uma casinha bem humilde e vou entregar uma cesta básica. Outros resolvem fazer isso. Outros resolvem ir nos mendigos de rua, cidade grande é mais comum, né? Noites frias, distribuir cobertores, sopas. Resolvem, porque nós somos livres nas nossas escolhas. Eu e você podemos fazer aquilo que nós bem entendermos. Estamos num país livre. Amém? Todos concordam comigo, querido? É verdade. Você pode fazer. Você é livre para isso. Mas nós vimos a diferença, né? Os que decidiram aí fazer o mal e aqueles que decidiram fazer o bem. Mas, né, o irmão Luciano pregou tão bem hoje de manhã, estava ouvindo a ministração, e ele disse: aí tem um mas no meio. Mas as nossas escolhas, elas trarão consequências. Consequência. Quem já não viu
esses matadores em série aí que saem matando, quando a polícia vai ao encontro desses caras, eles vão lá dar uma flor para ele? A polícia vai lá e passa fogo. Dificilmente um cara desse escapa vivo. A gente vê isso nos noticiários. Um assaltante de banco dificilmente escapa vivo. Traficantes presos. Enfim, o crime, as coisas erradas, elas têm uma consequência. Uma consequência. E o lado bom, pastor, mas quando eu resolvo fazer o bem, tem consequência também. Tem consequência. Nós começamos a colher o bem por aquilo que nós fazemos. E isso é maravilhoso. Maravilhoso. Mas o fato é que nós vamos pagar, queridos, cedo ou tarde. Principalmente para as coisas erradas. Mas pastor, eu já estou na igreja, eu já me arrependi, hoje é culto de ceia, eu vou arrepender, mas o erro vai ter consequência. Mas eu pedi perdão, pastor, eu cheguei diante do Senhor, me ajoelhei e pedi perdão, assim como uma multa, quando você passa uma faixa amarela, e você sabe que é quase R$2.000 uma multa hoje, de faixa amarela, e aí depois que você passa, o que eu fui fazer? O japonês da Federal estava lá, na esquina. E aí você se arrepende, querido? Me arrependo, mas a multa vem. A consequência vem. Então, queridos, para que serve a igreja? Para que serve o caminhar de fé? Para mim errar o menos possível. Para mim ter consequências ruins o menos possível. Queridos, um palavrão, uma briga, sabe, uma briga de casal, por exemplo. Pastor, mas nós se acertamos, aliás, depois de uma briguinha, como é bom a reconciliação. É bom mesmo, né? Mas as consequências às vezes vêm em cima dos filhos. O que eles assistiram? O que eles viram? O que foi passado de mensagem? Então, queridos, todas as nossas ações, pensa bem nisso, todas as nossas ações, elas têm uma consequência. E isso é muito sério. Eu creio que muitos aqui, enquanto eu falo, lembram de coisas que já aconteceu na sua vida. Quando você, um usuário de droga, por exemplo, eu nunca usei droga, fui alcoólatra uma época. Trouxe consequência? Trouxe consequência. Eu não tenho colesterol, eu não tenho nenhum problema físico, todos os meus órgãos funcionam bem e tomo 3 remédios de pressão por dia. A minha pressão sobe do nada, querido, eu creio que é consequência do álcool. Eu plantei isso quantos anos na minha vida? Então as consequências, elas vão vir tanto para o bem ou para o mal. E eu preciso estar atento para isso. Eu me declaro crente, eu me declaro cristão. Eu me declaro como povo de Deus, como homem, como mulher de Deus. Consequência vai vir. Amém? Concorda comigo? Então dá um amém bem forte aí, querido. Aleluia. E aí, como eu disse, as pessoas que fazem o bem também vão receber a paga pelos seus atos. Nessa parábola, querido, Jesus está dizendo justamente isso. Um dia, nós vamos para o tribunal de Deus. Um dia, eu e você, queira você ou não. Não, pastor, eu não quero, você vai. Não, o senhor não está entendendo, pastor, eu não quero ser crente, mas você vai. Não, pastor, mas você não entendeu, eu tenho a minha vida, mas você vai. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante do Senhor, todo, não importa. Não importa. Um dia nós vamos para o tribunal de Deus. Um dia nós estaremos diante dele. Foi ele que nos fez a sua imagem e semelhança. Querido, sabe qual é a única maneira que talvez de você não ir para o tribunal de Deus, se de repente você tivesse nascido um animal doméstico? Como assim, pastor? Você fosse um cachorrinho, né? Bonitinho, bem bilu, bilu, bilu. Olha, vem aqui, amarelinho. De repente, se você fosse um amarelinho, né? De repente, se você fosse um cavalo alazão, já pensou? Um cavalo árabe, né? Coisa linda, né? Tem uns irmãos aqui que amam cavalo, né? Porque o animal, querido, ele vai ter o começo e fim.
O animal não vai para tribunal nenhum. Ele vai nascer, ele vai fazer o seu papel e vai acabar. Agora eu e você não, querido. Nós somos seres eternos. Eternos. Deus não fez eu e você para acabar assim do dia para a noite. Imagina com toda a sabedoria que você tem, de poder de escolha, né? Olha para você, querido, você faz coisas, né? O homem fez o avião, o homem faz coisas incríveis. Eu tenho irmãos aqui que são profissionais em várias áreas. Eu fico olhando o trabalho deles assim, queridos, eu fico encantado. E você acha que um ser humano, nós como ser humano, tão eficientes, tão aperfeiçoados assim, e acabar do dia para a noite? Não. Então por isso eu e você, nós vamos para o tribunal de Deus um dia, queira você ou não. Você pode sair daquela porta essa noite contrariado com tudo que eu falar aqui, também você é livre. Você pode não concordar com absolutamente nada do que foi dito aqui, você é livre. Mas que você vai prestar conta, vai. Ok? Então Deus fez você eterno, você não vai morrer e acabar. Cara, isso é tremendo, gente. Eu não sei se você para pensar nessas coisas. Eu conheço a Bíblia já um pouco, já li ela algumas vezes, umas 13, 14 vezes. E cada promessa que nós temos, querido, isso é tremendo. É tremendo demais. Só que nós ignoramos muitas promessas de Deus. Então ele fez você uma imagem e semelhança dele. Você não vai morrer, não vai acabar, né? Isso é maravilhoso. Mas precisamos colocar nossa vida no altar, querido. Nós já vimos aqui na abertura, né? A irmã Paula, nós vimos as palavras que nós já recebemos hoje aqui. Hoje é culto de ceia. Hoje é culto de você olhar para dentro de você, querido. Diante daquilo que você ouviu aqui hoje. Diante daquilo que Deus ministrou ou já ministrou. Que tremendo foi nós cantando aqui para o Senhor Jesus voltar. Você viu que dá um mover diferente na igreja? Ou é só eu que percebo isso? Quando você começa a invocar o nome do Senhor, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Gente, a gente se arrepia tudo. E quando invocamos o nome do Senhor, e Ele está vivo, e na pessoa do Espírito Santo, Ele está aqui conosco. Ele se alegra, Ele quer se encontrar com a noiva. O nosso noivo, o Senhor Jesus, Ele quer ter uma vida conosco, uma vida muito mais íntima. Amados, se o pouco que você pega a palavra de Deus na sua casa, o pouco que você vai numa célula durante a semana, o pouco que você vem no culto, o pouco que você se envolve, você já sente tão forte a presença de Deus. Imagina na glória, imagina lá nos céus, vai ser tremendo. Amados, nessa parábola de prestação de contas, Deus fala de talentos. O que seria o talento? Nesse texto aqui específico, ele está falando de recurso, comparando com uma dívida financeira, uma dívida. Mas eu fiquei pensando, sabe, Deus dá um talento para cada um de nós. Deus dá um dom para cada um de nós. Nem todo mundo tem o dom para ser empresário. Você concorda comigo? Se entregar uma empresa na minha mão é perigoso eu falir ela, né? Tem muita gente que olha para alguns fazendeiros da cidade. Nossa, fulano tem 10 fazendas. Já pensou com 10 fazendas? Você estava perdido. Você ia pôr tudo fora, porque isso é um dom, isso é um talento. De repente você é um baita de um funcionário. De repente você é um baita de um vendedor, uma baita de uma manicure, uma baita de um lanterneiro, enfim. Tem um irmão aqui que é guia de turismo. Um dia eu fui num passeio. Gente, o homem dá uma aula de geografia, de botânica, de biologia, de tudo. É dom. Deus dá um dom para nós. Eu tinha um dom de papear. Eu ia pescar com meu irmão, e Humberto, você sabe, é serião, né? E eu não beliscava e já começava. Ele, cala a boca, ele falava para mim.
Cala a boca. Hoje eu entendi por quê. Hoje eu entendi qual é o dom. Deus distribui um dom para cada um. E um dia, presta bem atenção, um dia, Ele vai chegar em você e vai falar: o que você fez com esse dom que eu te dei? O que você fez com isso? Tem gente que tem dom de ganhar dinheiro, querido. Tem. Sabe negociar. Sabe de maneira honesta fazer as coisas. E Deus vai cobrar. O que você fez com esse dinheiro? O que você fez? Você usou ele só a seu bel prazer? Você usou esse dinheiro? Eu te dei tanto dinheiro. Quantas pessoas? Quantas igrejas sérias? Quantos mendigos? Quantas coisas poderiam ter sido feitas com esse dinheiro? E você? Morreu em cima dele. Um dia Deus vai prestar conta. Queridos, por isso a gente tem zelo com esse púlpito. Por isso dificilmente você vai ver uma outra pessoa pregando aqui. Porque esse dom Deus me deu. Eu tenho o maior zelo do mundo de trazer alguém para dar uma palavra aqui. Quem dá a palavra são vocês que estão aqui com a gente. Luciano pregou de manhã. Porque um dia eu vou prestar conta disso aqui. Você vai prestar conta do dom que Deus te deu. Do talento que Deus te deu. E determinadas funções, querido, não é para todo mundo. Dentro da igreja, nem todo mundo queira ser mestre, diz lá em Tiago. Eu quero ser pastor, querido, excelente. Vou orar para que Deus coloque no teu coração. Mas se você não tem chamado, não queira ser, querido, que você não vai aguentar. Na primeira chulapada você perde a estribeira. Não queira fazer algo que você não tenha dom e não tenha talento para aquilo. Não, eu vou experimentar. A gente vê muito na política agora, né? Não, eu vou experimentar, querido. Não é para todo mundo. Não é. Depois não aguenta o repuxo, né? Muitos se perdem ainda lá dentro. Cada um tem um dom. Mas eu separei alguns pontos aqui, queridos. Isso aqui eu abri um parênteses aqui nessa minha introdução sobre os talentos. Eu separei uns pontos para compartilhar com você nessa noite de ceia. Primeiro deles, eu preciso entender que a minha liberdade tem limites. Limites. Então, nosso texto começa dizendo assim, lá no 23. Por isso o reino dos céus está comparando com o reino dos céus, lugar onde nós vamos. Ele está dizendo lá, o reino dos céus é semelhante. É semelhante, diz lá o texto. Deixa bem claro isso. Há um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Então, queridos, para entrarmos no reino do céu, porque a morte nossa é iminente. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Hoje você está aqui, amanhã você pode não estar. Ninguém sabe o dia da morte. Quem sabe o dia da sua morte aí, levante a mão. Sai para lá, né? Que história boba é essa, né, pastor? Mas nós não vamos escapar, queridos. E aí ou iremos para o reino eterno ou para a perdição eterna. E aqui diz, vamos ler lá o texto lá, 23. Por isso o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Deu talentos para ele. Deus nos escolheu no ventre da mãe, diz lá o salmista. Salmo 139 diz, ele nos viu ainda substância, ainda informe, e eu creio que ali ele disse, olha, aquele cara vai ficar gordinho, careca, barrigudo e vai ser pastor. Ele escolhe, querido. Ele derrama um dom. E um dia, ele vai prestar conta. Um dia ele olhou para o seu Jair e disse, ele vai ser prefeito. Só que ele vai prestar conta de todos os atos, todos, absoluto. Não é só para a justiça humana. A humana já está prestando, né, seu Jair? Já está prestando. A gente sabe como é que funciona, eu fui funcionário público. Mas um dia vai prestar conta diante de Deus. Igual a um rei
diz o nosso texto. Por isso que eu disse que eu sou livre para sair por aí pela manhã, né? Talvez executando a agenda que você planejou, né? Eu planejar a minha agenda. Pode ter uma agenda? Pode ter uma agenda. Quem lembra da agenda da igreja? Levanta a mão. E eu me orgulhei daquela agenda. E eu mandei lá para o Silvano, mandei para o pastor Luiz. E Deus pegou a nossa agenda e Covid-19 mente. Acabou. Nossa agenda, graças a Deus, estamos voltando ao normal, a cidade voltando ao normal, país voltando. Eu tinha saudade de ver aquele monte de turista descendo aqui, né, Vandes? Como desceu o carro, queridos. Vim de Campo Grande hoje, como nós passamos por carro. E eu vinha glorificando a Deus por isso. Sabe, queridos, quando eu vejo as coisas voltando ao normal, quando eu vejo as coisas acontecendo, eu glorifico a Deus. O dia que eu fui sorteado com a roçadeira lá no comércio, lá, eu fui lá, fiz a maior festa com eles. Falei, vamos orar pelo comércio Guia Lopes. Homem, eu parecia uma criança ganhando um pirulito com aquela roçadeira. E confesso que eu nem usei ainda. Glorificando a Deus, porque as coisas começaram a andar normalmente. Então, queridos, a minha liberdade, ela tem limites. Eu aprendi a duras penas, respeitar a autoridade, querido, duras penas. Como falei bobagem no passado. Amados, autoridade constituída, meu pai sempre dizia para nós, precisa ser respeitado. Eu lembro sempre, quem lembra aqui do Bandeirinha, que está reformando o asfalto? Eu sempre dou esse exemplo, né? Você está indo para Campo Grande, lá eles estão reformando um trecho de asfalto. Na ponta da obra tem um bandeirinha parando todo o trânsito. Tem ou não tem? Quem é aquele bandeirinha? É o engenheiro da empresa? É o dono da empresa? Ele está ali no salão quente? Quem é aquele que está ali? Com todo respeito, querido, porque eu já fui orelha seca. Ali está a orelha seca da empresa. Com todo respeito. É o que tem menos estudo, talvez. Eu não sei qual é o critério. Eu estou imaginando aqui. Mas ele é uma autoridade. O juiz para ali. O prefeito para lá. Todos nós paramos lá, porque ele está lá controlando. E nós precisamos aprender a fazer isso, querido. Porque a nossa vida, ela tem limites. E se eu passar, eu vou ser penalizado, querido. Eu preciso entender isso. Você, como povo de Deus, precisa. Talvez essa semana, querido, você fez muitas coisas erradas. Hoje é dia de abrir o coração, examinar a consciência. Na hora da ceia, pedir perdão por isso. Senhor, eu quero ser mais zeloso. Eu já fiz muitas coisas erradas, mas eu não quero mais. Eu não quero mais. Sabe, eu quero fazer as coisas corretas. Você está livre de erro? Não. Você não vai errar mais? Não, você vai errar. Eu vou errar. Mas eu preciso ter consciência que eu estou debaixo da palavra de Deus. Há uma lei sobre a minha vida. Não só a lei civil, não só a lei de trânsito, não só a lei que rege o mundo, né? Os estados, cada estado tem sua lei, cada nação tem sua lei. Mas em especial a lei de Deus, querido. E se eu ferir um princípio, eu vou ser penalizado. E eu preciso entender isso. Amém? Então o pecado precisa ser um acidente, não uma prática. Eu devo lutar com todas as minhas forças contra o pecado. É fácil, querido? Não, não é. Queridos, quando eu era alcoólatra, quando eu achava que eu só tinha alegria na cerveja, como eu judiei da minha família. Quantas vezes a minha família, pai, vamos hoje só tomar um sorvete. Eu, tá bom, mas para sair, eu falava, tá bom. Chegava lá, a cerveja, que decepção. E como isso fez bem quando eu me libertei disso. Mas eu tive que lutar com todas as minhas forças. Chorei para Deus muitas vezes, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu posso ser feliz. Querido, eu passei um final de semana maravilhoso. Maravilhoso. Primeiro vocês inundando, né, nossos grupos com mensagens no privado. Quanta gente mandou mensagens no privado.
Que esse final de semana maravilhoso, sem nenhum gole de álcool, nada, absolutamente nada. E rimos, brincamos, nos divertimos, né? Um final de semana maravilhoso. É possível. Amém? Amados, quando Deus os fez à sua imagem e semelhança, eu disse aqui uma vez já num culto, Ele escreveu a sua lei nos nossos corações, querido. Quem aqui não sabe, independente se você já leu a Bíblia ou não, o que é certo e o que é errado? A lei de Deus, a lei espiritual, ela já está no nosso coração. Quem lembra lá de Caim e Abel, quando Abel faz lá as primeiras crias do seu rebanho, ele leva de oferta para Deus, ainda não tinha um livro falando sobre dízimo. Porque isso já está no nosso coração, querido. A lei do Senhor, quando eu venho no mundo, ela já vem comigo. Ela vem comigo. Olha o texto lá não precisa abrir não, Romanos 2,15, lá diz assim: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, diz o texto, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o Evangelho. Gente, que texto é esse? Essa lei, ela já está no meu e no seu coração. A leitura da palavra, ela aperfeiçoa ela. Eu vou saber dos detalhes, eu vou ter revelação de Deus. Mas a lei de Deus, o certo e o errado, já está em nós. Isso nasce com você, porque Ele te escolheu no ventre da sua mãe. Ele te viu substância ainda informe. Não importa como você foi concebido. Não importa se o teu pai e tua mãe tiveram um casamento certinho desde o começo, ou você é fruto do acaso, ou se você foi fruto de um relacionamento extraconjugal. Não importa. A concepção não importa. O que importa, querido, é que quando você foi concebido, milhões de espermatozoides indo, Ele disse: não, é você. É você. A lei Ele te escolheu, e a lei dele, ela já foi impregnada no teu coração. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu já cresço sabendo o que é certo e o que é errado. Por isso eu não posso sair fazendo o que me dá na telha em nome de uma liberdade. Eu aprendo que a liberdade cristã na palavra, isso sim é maravilhoso. E a liberdade que Jesus me deu na cruz e cura para minha alma, isso não tem preço. Aí sim eu tenho liberdade, quando eu tenho a minha vida no Senhor. Segundo ponto que eu vejo aqui: o pecado é hostilidade para com Deus. Olha o versículo 24. Ela diz assim: e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 1000 talentos. Então trouxeram um que devia 1000 talentos. Amados, cada um de nós temos uma dívida com o Senhor. Nascemos pecador, e durante a nossa caminhada na terra nós erramos muito, porque seguimos na maioria das vezes o padrão do mundo. Nós somos devedores para com Deus. Você tem que ter consciência nisso. Por isso que eu estou aqui. É por isso que na hora da ceia eu vou examinar minha consciência. Eu vou nominar pecados. Vou dizer: Senhor, eu erro nisso ainda. Senhor, eu tenho fraqueza nisso. Senhor, eu tenho essa dívida. Talvez você não tenha força para acompanhar uma igreja. Talvez você não tenha força para seguir o Senhor. E talvez você está na igreja e não tem força para ler a Bíblia. Talvez você está na igreja e não tem força para abandonar pecado, querido. Por isso essa noite, querido, você tem que chorar aos pés do Senhor. Falar: Senhor, eu quero ser diferente. Quero ser alguém honrado. Eu quero que as pessoas olhem para mim, querido, e vejam um homem e uma mulher. Lembra do domingo passado? Eu disse: a tua palavra tem força. Quando você fala alguma coisa, a pessoa diz: não, ele falou, vai acontecer, porque eu acredito na palavra dele. Ou você é só um blá blá blá. Isso aí já prometeu um monte de vezes. Um monte de vezes. E já prometeu ser diferente. Está aí, ó. Está aí. Palavra nossa precisa ter força. E eu preciso buscar essa força no Senhor, querido.
Hoje à noite é noite para isso. Aqui ninguém está para condenar, apontar o dedo para ninguém. Nós estamos aqui para dar força uns aos outros. A palavra diz: suportai-vos uns aos outros. Pastor, eu não suporto mais fulano. Não é isso que está dizendo. É para ser suporte um dos outros. Dá o ombro para o outro. Dá a mão para o outro que está de pé. Ser suporte. Você me fortalece. Querido, cada mensagem linda que eu recebi, de coisas que aconteceu na tua vida que eu nem lembrava mais. Isso é suporte para mim. Você acha que pastor não cansa? Pastor não pensa em desistir? Só tomando lapada, né? Por isso que às vezes em quando eu dou algumas, né? Não estou brincando. A palavra é ela que faça o melhor. Mas nós estamos aqui para dar suporte um para o outro. Glória a Deus. Então o pecado é hostilidade para com Deus. Muitos, para se dar bem na vida, derrubam pessoas, prejudicam, usurpam cargos e funções que não são delas. Tudo isso, querido, tudo que eu faço para atingir o meu próximo, eu estou atingindo o Senhor. Quem ouviu a pregação do Luciano hoje aqui? Ele falou sobre isso. Eu preciso olhar daqui que o Senhor fez na cruz. Quer dizer que eu não dou valor nenhum para o sofrimento dele na cruz? Ele morreu e levou sobre si todas as enfermidades e pecados. E quando eu peco, eu estou dizendo: olha, tudo que você fez lá, Senhor, não tem importância nenhuma para mim. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então quando eu erro, ou quando eu peco, eu preciso imediatamente um arrependimento genuíno. Luciano disse hoje cedo aqui, querido, eu não combinei nada com ele. Foi incrível, né, a ministração. Eu desafio você a assistir a ministração da manhã. Então o pecado é hostilidade diante de Deus. Há uma correspondência vitral entre nós e Deus, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Lembra que eu falei dos animais? Se você fosse um cachorrinho de madame, né? Se fosse um alazão de um fazendeiro rico, não tinha problema nenhum, querido. Você podia dar um coice no teu patrão, né? E ele não ia fazer nada, porque você ia custar muito dinheiro, né? Se você fosse um cachorro e desse uma mordida no teu patrão, ia ficar por isso mesmo. Agora não, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos cuidar o que falamos. Cuida muito o que você fala, querido. Não fala porque você achou. Queridos, eu já quebrei a cara com isso. A pessoa vem, aí você olha pela roupa, você olha, né, pela gordura, ou pela beleza, ou pela feiura, ou pelo dinheiro, ou pela pobreza. E nós começamos a falar coisas das pessoas. Nós temos que parar com isso, gente. Nós somos imagem e semelhança de Deus, cada um de nós. Cada um de nós, o pecado fez um estrago na humanidade. Cada um tem o seu erro. Tem gente apontando o dedo para os outros, mas e você, querido? A pessoa peca diferente de você. O pecado dela é diferente do teu pecado, mas nós estamos no mesmo barco. Por isso a igreja precisa ser um lugar de união. Como eu fico feliz, amado. A gente olha para a nossa igreja, queridos. A gente é unido, a gente não tem pessoas de mal, brigadas aqui dentro. Sabe, a gente olha para a igreja e vê todo mundo como uma família. Eu me senti tão amado ontem. Tão amado ontem. Sabe, amados, tem gente que não se importa com o aniversário. Eu me importo, vocês sabem disso. A minha mãe me criou assim, querido. Minha mãe partiu, não está comigo. Minha mãe nunca deixou passar o aniversário de um filho, de um neto. Que seja um bolinho, que seja um balãozinho. O ano que vem eu disse para a pastora, eu quero chapeuzinho. Eu estou falando sério. Eu quero língua de sogra, porque eu ainda tenho sogra. Mas a minha é uma bênção, né, querido? Às vezes a língua dela sai um pouquinho, mas ela é uma bênção. Eu quero essas coisas, viu? Quero chapeuzinho. E quem for vir no aniversário vai pôr chapeuzinho. Amém? Porque eu gosto.
Eu gosto. Lembro da minha mãe, eu lembro da nossa casa toda reunida. Né? Tem gente que não gosta, vamos respeitar, né, querido? Vamos respeitar quem não gosta. Terceiro, somos salvos pela maravilhosa clemência do Senhor. A dívida que temos com o Senhor é tão grande. Presta bem atenção nesse ponto, querido. Olha o que diz o versículo 25. Não tendo ele, porém, com o que pagar. Esse servo chega diante do Senhor. O dia, presta bem atenção, o dia que eu e você chegar diante do Senhor, nós vamos ter como pagar para Ele? Você vai ter como pagar para Ele tudo que Ele fez? Não, não. O que mais diz o texto? Não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que ele possuía, para que a dívida fosse paga. Interessante isso. A Bíblia diz que quem crê no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa. E quando há perdição, querido, toda casa está perdida. Toda casa. Por isso, os cabeças da casa é muito importante, pai e mãe. Pai e mãe não tem que ficar mandando filho na igreja, é ele que tem que ir primeiro, querido. É o pai e a mãe que precisa puxar a frente. Meu pai sempre puxou a frente, minha mãe. Às vezes ele até apelava, né? Hoje tem culto, tem que ir, ele dizia. E eu falava, mas por que tem que ir? E hoje eu estou aqui. Mas eles puxaram a frente. Agora se meu pai falar, vocês vão, eu não vou, vão para a igreja, provavelmente eu não estaria aqui, querido. Vamos lá para o texto. Interessante que aqui fala assim, que ele devia 1 talento. E eu fui pesquisar os valores da Bíblia. 1 talento, querido, significa 60 mil denários. 1 denário significa 1 dia de serviço na Bíblia. Então 60 mil dias de serviço teria como pagar? 60 mil dias. Quem trabalha no frigorífico aqui, levanta a mão. Frigorífico, só no frigorífico. Eu sei que é bastante. Imagina você trabalhando 60 mil dias lá, sem ganhar um centavo, hein, Lucilaura? 60 mil dias. É impagável a nossa dívida com Deus. Ela é impagável. Aí, nós vamos aos pés do Senhor. Querido, quando a gente olha para a vida da gente, querido, eu vou conseguir uma tecnologia, que eu vou conectar uns fios aí na tua cabeça, e tudo aquilo que você fez escondido, tá? Escondido, que ninguém viu, nós vamos passar aqui na tela aqui. Quem que é voluntário aí? Oh, Arialdo. É impagável aquilo que nós já fizemos contra Deus. Impagável. É por isso que nós viemos aqui chorar aos pés do Senhor. E aí a Bíblia diz que Ele se compadece de nós. Queridos, o Senhor Ele deixou o seu trono, Ele deixou a sua glória. Ele se fez homem, Ele nasceu em mulher. Ele andou no nosso meio, Ele passou fome, nós vimos domingo passado. Deus precisava se fazer humano, querido. E aí Ele veio para assumir esse papel no nosso lugar. Então, somos salvos pela maravilhosa clemência do Senhor. E aí Ele nos perdoa. Na cruz Ele nos perdoa. Toda essa dívida. E isso é maravilhoso, querido. Toda essa dívida é perdoado na cruz. Quando nós buscamos o Senhor de coração arrependido, Ele perdoa e apaga essa dívida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Quarto ponto. O pecado nos leva à escravidão. Essa dívida, querido, leva o devedor a ser um escravo. Né? Vamos lá ver o texto lá. A partir lá do versículo 26. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência. Um pouquinho antes. Não tendo ele, porém, como pagar,
ordenou que a sua mulher, filhos, tudo que possuía, ia para a dívida. Queridos, uma dívida impagável dessa, imagina como pai da família, pai de família. Eu sou pai de família lá em casa, eu sou líder, eu sou esteio. Se eu não me posiciono, se eu não busco o perdão de Deus, toda a minha família fica debaixo de maldição. Se eu não paro com álcool, toda a minha família fica debaixo de maldição, querido, com alcoolismo. Quantas famílias são destruídas por conta do álcool, por conta das drogas. Queridos, a Mariane morava ali num determinado lugar, a gente viu uma família do lado ali, onde a mãe xingava o filho drogado de tudo que é nome que você possa imaginar. Que coisa triste isso. É uma família presa, como ali o texto. Família presa, escrava das drogas. Aí um dia ela estava falando cada palavrão lá, você é uma peste, não sei por que você está vivo. A mãe gritando do filho, você só traz desgraça. Aí eu pensei, puxa, mas isso era uma criança, quando nasceu, não sabia nada. Esse jovem drogado agora, que a mãe espraguejava, saiu do ventre daquela mesma mulher e não sabia nada. Mas como foi parar daquele jeito? A própria mãe, o próprio pai, levou toda a família abaixo de escravidão. Então é muito sério isso. Muito sério. O pecado leva à escravidão. É pai e mãe que não buscou a Deus. Pai e mãe, eu admiro o filho que está na igreja, que os pais não estão. Eu admiro. Eu fico muito feliz. Eu creio que filho que está na igreja, que pai e mãe não está na igreja, Deus tem um plano com esses pais. E eles vão estar também. Eu creio, porque é uma família que está debaixo da bênção do Senhor. Então o pecado nos leva para a escravidão. Queridos, há muitas pessoas, e agora é para você que é da igreja, brincando dentro da igreja. Amado, você que é da igreja, você que professa ser crente, você que professa ser cristão, chega um momento que a gente tem que parar de brincar com o pecado, querido. Para de brincar com o pecado. Para de brincar. Sabe, amados, é uma coisa que eu entendi muito rapidamente. Sabe como eu parei de beber? Acho que eu já contei isso aqui. Um dia eu estava lendo a Bíblia, lá eu vi que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Eu falei, o quê? E eu parei de beber, querido. Foi instantâneo. Através da palavra de Deus. Então o pecado nos leva à escravidão. Quantas pessoas dentro da igreja, né? A pessoa que é escravo do dinheiro, por exemplo, quem é escravo do dinheiro não consegue dizimar. Eu dar meu dinheiro para o pastor, querido, se eu pegasse todo o dinheiro que já falaram que eu peguei, eu ia ter um heliponto aqui, eu ia descer de helicóptero todo culto. Sabe, quem é escravo do dinheiro não consegue dizimar. Há uma bênção sobre isso. O dízimo, você conserva o patrimônio, e a oferta você multiplica ele. É bíblico, querido. Mas quem é escravo não consegue. E nós precisamos nos libertar disso. E o último ponto, não devemos ser propagadores do mal. O que esse abençoado desse servo fez? Ele chora aos pés do Senhor, ele recebe o perdão, e daí quando chega alguém que tem uma dívida com ele, assim como ele tinha, ele não perdoa. Sabe, queridos, por que quase... Quem já viu nós orando o Pai Nosso aqui? Você sabia que já teve gente que ficou bravo comigo? Não vou mais naquela igreja, o pastor lá não reza o Pai Nosso. Você já viu o que está escrito no Pai Nosso, o que fala no Pai Nosso? Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm
ofendido, diz lá. Então as pessoas estão repetindo coisas e não fazem. Sabe que você que está aqui essa noite, se você tem mágoa de alguém, se você tem raiva de alguém, se alguém te prejudicou e isso te incomoda, e você ainda não perdoou, você também vai ser entregue aos carrascos. Porque se Deus na cruz, se o Senhor Jesus na cruz, Ele leva sobre Ele todo o pecado, Ele te perdoa por todas as malandragens que nós fizemos. Agora eu não posso perdoar aquele que fez supostamente alguma coisa contra mim. Então, querido, é muito sério. Quer entrar no reino dos céus, é semelhante a esse rei que chamou o servo e cobrou. O que você fez com aquilo que eu te dei? O que você fez com a tua casa? Ah, eu não queria célula porque ia estragar o meu sofá. Agora vai para o inferno com o sofá. Vai riscar a parede, minha casa está nova. Passei uma textura lá. A textura vai acabar e você vai ser entregue aos carrascos. O que você fez com o teu carro? O que você fez com o teu dinheiro? O que você fez com a tua sabedoria? O que você fez com as coisas que você sabe fazer? Sabe, amados, a igreja é um local onde eu coloco em prática. Sabe, eu vou dizer algo que tem no meu coração, aproveitar que o prefeito está aqui hoje. Eu trabalhei 25 anos na prefeitura. E o que eu via nesses 25 anos é pastor ficar pussuqueando na prefeitura. Me arruma som, me arruma isso, me arruma... Estou mentindo, prefeito? Sabe o sonho da fonte, que desse pastor aqui vocês já sabem. É nós levantar 50, 100 homens aqui e chegar para o prefeito, seja o seu Jair ou não, e falar: olha, nós queremos pintar a prefeitura, arruma tinta, mão de obra nós temos. Eu tenho um sonho, querido. É esse o papel da igreja. A igreja, ela precisa ser abençoadora. Mas a gente faz um mutirão aqui na própria igreja, não vem ninguém. E aí Deus vai cobrar. E o talento que eu te dei, Deus, eu não tinha nada, eu te dei saúde e força, porque você não usou esse talento. Querido, isso eu entendi na minha conversão. Eu virei motorista do pastor no começo. Ele não sabia dirigir, e eu dirigia o carrinho velho dele. E nós viajávamos, eu entendi isso. Eu tinha disponibilidade, eu tinha saúde, eu me entreguei para a obra. Então a igreja é o local onde eu consigo pôr prática. Porque se eu não consigo fazer aqui na terra, se eu não consigo respeitar uma pessoa que eu estou vendo, que dirá o reino dos céus que você não vê, e que dirá Deus que você não vê. Se você não consegue respeitar o patrão, se você não consegue respeitar o vizinho liga uma caixa de som alta, você vai lá, vira a tua, mais alta ainda, estão se matando daqui a pouco. Esse é o papel da igreja, tentar pôr em prática. E eu tenho um sonho antes de aposentar, que nós ainda vamos ajudar muito essa cidade, querido. Nós vamos fazer mutirão, ajudar o poder público. Sabe, queridos, eu nunca fui lá pedir nada para a fonte. E olha que eu tenho vontade. E olha que a gente precisa de um monte de coisa. Mas nós não vamos fazer isso. Eu queria que você fechasse teus olhos no teu lugar. O reino dos céus é semelhante a um rei que chamou o seu servo para vir diante dele, prestar conta daquilo que lhe foi entregue. E a Bíblia diz que era uma conta impagável. Impagável, 60 mil dias de trabalho, 60 mil denários. Aí a Bíblia diz que esse servo, ele chora aos pés do Senhor. E ele alcança benevolência, ele é perdoado. Toda a sua dívida é perdoada. Mas ele não aplica esse mesmo princípio no seu conservo. E ele cobra cruelmente. Cruelmente.
a dívida que ele tinha. Nessa noite, eu quero que você olhe para o teu coração, individualmente. Não pense em ninguém na sua volta, em ninguém. Pense em você. Pensa que nessa noite eu estou fazendo o papel desse rei, na pessoa do pastor, do chamado, do escolhido, do ungido para pregar a palavra de Deus. E Deus está te cobrando essa noite. Fecha teus olhos. O que você fez até aqui com a sua vida? O que você fez com o dom que Ele te deu, com o talento que Ele te deu? Talvez muitas coisas, querido. Você hoje está aprisionado, escravizado, não consegue sair, não dá certo. Muitas coisas da sua vida não dão certo, porque você está escravizado naquilo que mais você mesquinha, naquilo que você não consegue perdoar. Talvez Deus está te chamando essa noite. Venha para perto de mim. A caminhada não é fácil, mas vale a pena. As pessoas atacam os crentes, falam daqueles que mesmo cheio de defeitos, mesmo cheio de problemas, buscam a correção, buscam com todas as forças o caminho da verdade, o caminho reto, o caminho verdadeiro, através da palavra de Deus. Nessa noite eu quero que você olhe para dentro de você. E durante a ceia, você vai ter a oportunidade de falar com Deus. Pastor, eu posso cear? Pode, querido. Pastor, eu não sou batizado, eu não sou da igreja. Querido, você, se essa palavra falou no teu coração, e se você tem o desejo de andar com o Senhor, mesmo que não entenda, mesmo que tenha dificuldade, você pode cear sim. Porque a ceia é um memorial da morte do nosso Senhor naquela cruz. Através da morte e da sua ressurreição, Ele nos deu vida, e nós também um dia partiremos para a glória eterna. Fique de pé, igreja, mas não saia desse espírito de adoração. Eu vou dar 2 minutos para você falar com Deus no seu lugar. Pecado tem nome. Pecado tem nome. Fala com Deus. Só você e Deus. Enquanto isso, os irmãos vão passar aí no seu lugar, com o cálice e com o pão. Se você sentir a vontade de cear, pegue o cálice, pegue o pão, e espere que nós vamos cear todos juntos. Não precisa sair do seu lugar. Eles vão passar aí. Mas continue falando com Deus. A Bíblia diz: examine a sua consciência. Não se disperse. Fale com Deus no seu lugar, querido. Você está tendo uma grande oportunidade de se livrar de todo pecado, de tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te impede de andar com Deus. Coloque no altar do Senhor nessa noite. Fale com Ele. E abre seu coração. Se é perdão que você precisa liberar sobre a vida de alguém, libere. Libere.
para que você seja livre. Se é posição que você precisa tomar, fale com Deus essa noite, mesmo na dúvida, mesmo que você tenha medo, fale com Deus, querido. Ainda dá tempo. A vinda do Senhor está próxima, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo, querido. Tome posição. Não perca o foco. Vamos esperar todos os irmãos pegarem o pão e o cálice. Enquanto isso, fala com Deus. Diante de tudo que você ouviu nessa noite. Essa palavra foi para nós aqui essa noite. O Senhor, Ele sonda o teu coração. E Ele revela também na tua mente aquilo que você precisa abrir mão, querido. Você falou com Deus no seu lugar, querido? A palavra diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Pode comer do pão, querido. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Pode beber do cálice. Feche teus olhos, querido. Pai, tua palavra, ela foi liberada sobre nós. Pai, nós entendemos que um dia nós prestaremos conta de todos os nossos atos. Pai, nós entendemos pela tua palavra que somos devedores e que naquela cruz, Pai, nosso escrito de dívida foi apagado e nós tomamos posse aqui essa noite. Por isso colocamos o nosso coração na tua presença. E como ministro consagrado da Fonte Church, eu quero declarar o perdão dos pecados da tua igreja, conforme o coração de cada um e a sinceridade de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia! Aplauda o Senhor bem forte. Mais forte, querido. Aleluia. Deus falou contigo? Amém. Vamos nos alegrar com os corinhos e já vamos estar encerrando então. Que você possa levar essa palavra no teu coração, né, querido? Não deixa ela se perder não, tá? Eu sei que Deus falou
muito com a igreja hoje, muito com você que está aqui essa noite. Aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez, nos honram com a presença, muito obrigado, nos sentimos muito honrados, né? Voltem sempre, pode estar sempre conosco. Nós vamos nos alegrar, a ceia é séria, mas é uma celebração. Então nós vamos cantar os corinhos e nós já encerramos, em nome de Jesus. Não sabeis, sois o templo. Não sabeis, sois o templo. Não sabeis, sois o templo. Vós sois o templo onde habita Deus. Bem o poder e a glória, e também o poder e a glória, e também o poder e a glória. Vós sois o templo onde habita Deus. Eu sei, sim, eu sei, sou o templo. Sim, eu sei, sou o templo. Sim, eu sei, sou o templo. Eu sou o templo onde habita Deus. Nome de Jesus é doce, traz gozo, paz e alegria, cantando essa melodia. Jesus, 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 subindo para o céu eu vou. Tristeza não vai comigo, porque Jesus já me libertou. Joguei a tristeza fora e em paz agora contente estou. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Glória a Deus! Ah, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. É o povo que foi comprado, foi resgatado pelo sangue de Jesus. Esse é o povo que foi comprado, foi resgatado pelo sangue de Jesus. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Glória a Deus! Morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. É gostoso sentir o gozo com esse povo que vai morar no céu. Como é gostoso sentir o gozo com esse povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Glória a Deus! Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Aplauda o Senhor! Quem vai morar no céu aqui? Amém. Amados, o último avisinho, daí nós vamos orar para encerrar. Bolo da GR, R$2 o pedaço. Os jovens estão vendendo um bolo no final aqui para arrecadar dinheiro para eles, para as atividades deles. Amém? Chegue próximo aí da sua esposa, do seu esposo. Vamos orar encerrando nosso culto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos orar. Pai poderoso, muito obrigado por mais esse culto, pela palavra, por o Senhor usar a vida do nosso pastor para estar nos abençoando, sendo um canal de bênção nas nossas vidas, Senhor.
Muito obrigado por cada família representada. Que esta palavra possamos olhar para nossas atitudes. Nós estamos livres para fazer o que quisermos, mas vamos viver as consequências de cada ato. Também que essa palavra seja abençoadora nas nossas células durante a semana. O Senhor venha falar com cada um, Senhor Jesus. Também leve os nossos amados de volta com segurança para as nossas casas. E que a semana seja abençoada para cada família. Assim que oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.